diretamente do QG dos Gracholas, estamos com mais um episódio do Manutenção na Escuta Podcast. Lembrando, né, que essa transmissão está sendo monitorada pela Traction e conta também com a parceria da Kimatic e Tapmatic. Durante aí o episódio vai aparecer o QR Code das empresas parceiras aí na tela. Convido vocês a apontar o celular e conhecer as soluções das empresas que apoiam esse projeto. Já peço também para quem estiver assistindo aí deixar o like no vídeo, né, e se inscrever para não perder os próximos episódios. E hoje a gente está aí com um convidado mais que especial, diretamente de Minas Gerais. Aí, Ronei, seja muito bem-vindo. Ronei, né? É Ronei, Rony. Eu acho que 90% das vezes que eu ouço meu nome estão com variáveis novas. Cada vez é uma surpresa nova. Não, eu já né, desisti cara? de corrigir, eu acho que o pessoal tá se divertindo com isso já. Bom, a gente na apresentação ali fala que é do meio ambiente, né? Então eu sempre gosto de começar aqui falando da sua formação, para se alguém durante o episódio ver que gostaria de trabalhar com isso, saber qual rumo tomar, né? Tu é formado Sabe em as quê? escolhas. Uhum. Bom, primeiramente, né, boa noite, pessoal. Obrigado pela oportunidade aí, pelo convite. Agradeço o pessoal da equipe Eu que aqui agradeço. do Manutenção. Tamo aí, né? Eu sou o Rony, né? Como ele bem falou. Rony. Eu sou engenheiro ambiental, né? Eu sou formado lá em Minas, na minha cidade natal, Sete Lagoas. A terra da minha amiga Paula Fernandes também. Um abraço, Paula Fernandes. E aí a gente tá... Ela é muito fã do seu canal, inclusive. Ela Que bacana. te mandou um abraço. Obrigadão. E eu sou formado em engenharia ambiental, né? E também técnico em química, mas antes de fazer isso. E aí eu tô na indústria já há mais ou menos uns 16 anos trabalhando na área de indústria alimentícia, principalmente. Tá, mas você começou como técnico em... Técnico em química. Técnico. Isso, aí eu É fazia... tecnólogo ou Não, é técnico mesmo? curso técnico mesmo. Ah, nem E aí sabia eu que fiz... existia. Não, existe técnico em química e são os melhores, tá? Tem que ela faz droga? Na verdade, eu nunca pensei nessa coisa. Você acredita? Será que tem a ver? Não, mas se você que fez o curso não sabe, né, cara? Eu falo, o curso Não. técnico não ensina a fazer gambiarra, a gente aprende com o Não. tempo, né? Eu acho que a gambiarra, droga ela nem que a vem gambiarra. naturalmente, né? Não, dizem que a gente nasce com ela, né? A gente vai despertando aos poucos, é o que dizem. E aí eu tô nessa área já, eu tô gostando bastante, né? É uma área muito diversa, na verdade. A área ambiental me atraiu no começo, justamente por ser uma área muito diversificada, né? A gente hoje em dia não tem como trabalhar em nenhuma empresa que não tenha um setor ambiental, nem que seja terceirizado. Nenhuma empresa consegue funcionar sem ter um alvará? A gente tem as licenças, né? A gente tem um fluxo de licenciamento que ele vai variar um pouco de acordo com o porte poluidor, que a gente chama assim das empresas, mas basicamente são 3 etapas, né? A LP, LI e LO, que são as 3 licenças. A LP é a prévia, antes de você começar a O construir. que é LP? Lua Pereira? Licença prévia. Licença prévia. E aí, a gente pega o licença prévia. E aí a gente vai e apresenta para o órgão ambiental todos os estudos antes de começar a construção do empreendimento. Ah, entendi. Entendeu? E aí a gente faz essa parte. Mas aí não é por isso que o pessoal prefere comprar plantas já construídas? Não sei se tem a ver. Tem a ver, e já acontece muitas vezes o cara comprar uma planta já construída em funcionamento e encontrar pendência ambiental. Então o cara compra e vem um presente de grego muitas vem vezes. um presente misterioso. E aí você fala, R$2 é um presente misterioso. São R$2, então toma e o presente vai do mesmo jeito. Entendi. Então, antes de qualquer empresa funcionar, tem que ter essa LP? Nem toda empresa, né? Na verdade, depende muito do porte e do ramo que ela vai trabalhar. Entendi. Existe uma legislação com uma tabela de 60 milhões de páginas para poder falar quais são os enquadramentos que cada um tem que ter. E algumas, em sua maioria até, na verdade, é dispensada desse licenciamento. Mas, independente se a sua empresa for dispensada, você não pode acordar um dia e falar que ela é dispensada. Você tem que ir lá e pedir a dispensa por escrito do órgão ambiental, gente. Muito importante. Tem que ser lá, queira ou não queira, vai ter que... E você vai ter que ir lá de todo jeito. Entendi. E aí o órgão vai falar assim, ó, você é passivo do licenciamento ou não. Toma aqui sua dispensa porque você não é necessário. Entendi. O seu licenciamento. Umas coisas... Cara, esse episódio vai ser bacana, vai tirar muitas dúvidas que a gente nem imagina. Ou criar mais, né? Mas é melhor, né? Daí, se você ficar com dúvida durante o episódio, deixa aqui que a gente, mais tarde no episódio aqui, a gente vai tirando as dúvidas também, né? Ou a gente, ou então o chat GPT também. O chat GPT também responde tudo, né? Responde tudo. Mas às vezes ele dá umas bolas fora, né? Coisa que nós não fazemos. Nem pode, né? Não tem como, não tem opção. Porque tá lá o meu CREA, né? Meu CPF. Vocês têm um CREA mesmo ou tem outro nome? A gente tem registro no CREA, da mesma forma como qualquer outra engenharia. E, na verdade, é até interessante falar isso porque muitas pessoas que são formadas na minha área acabam migrando também para a área de segurança, que tem muita correlação. E aí, se você pegar os engenheiros de segurança hoje atuando no mercado, a maioria é formada em engenharia ambiental com a pós em engenharia de segurança.
Né? Não tem a graduação em engenharia de segurança do trabalho. Não existe, né? Não. Você tem Entendi. que fazer uma engenharia ou arquitetura, se eu não me engano, também pode fazer. E aí depois você tem que fazer a pós em engenharia de segurança. Os pensamentos intuitivos aqui. Tá, então aí tem a LP, aí você falou que tem mais um. Isso, aí a segunda etapa seria a LI. O órgão ambiental ele vai avaliar a sua documentação que você apresentou ali, todos os projetos e tudo, e vai falar assim, ó, estou de acordo. Esse empreendimento faz sentido, o impacto dele vai ser controlado, de acordo com esse projeto. Então ele te dá uma LP para você começar a organizar, contratar as empresas, preparar o terreno e tudo mais. Quando você tiver com tudo pronto, você não começa a construir ainda. Você aprova para o órgão, você tem toda a condição de construir conforme o projeto. E aí você vai ter uma LI, que é a licença de instalação. É a segunda etapa. Ah, tá. Entendi. Depois de tudo aquilo, o LP aprovado... Tudo na teoria ainda. Na LP você tá só na teoria. Não colocou nenhum tijolo ainda. Não, você não pode bater nenhum martelo, nenhum prego lá. E aí depois que você tiver com a LI, você pode passar a instalação do seu empreendimento. Por quê? Porque toda empresa que você contratar para fazer aquele empreendimento também tem que ser licenciada. Então você mostra para o órgão que você contratou pessoas com aquelas licenças, que você vai ter como destinar as estopas que vão ser geradas lá na obra, ou todos os outros resíduos que forem gerados, que você vai fazer a ET de acordo com o que está no projeto, você tem um responsável técnico para aquela área ambiental, um responsável técnico para a área de segurança. Tudo isso tem que ser apresentado, e aí com a LI na mão, você tem um prazo de X anos para poder construir. Normalmente é um prazo de 2 anos, mas obviamente vai variar de acordo com o porte, né? Se você está fazendo uma hidrelétrica, você vai ter muito mais que isso. Mas aí normalmente é 2 anos. Aí depois que tiver tudo pronto, você vai na campainha lá, chama o órgão de novo, ele vem, valida a teoria, a prática, faz uma vistoria e obviamente você vai ter que entrar com toda a outra documentação de bombeiros, alvará sanitário, tudo isso junto. E aí quando o órgão vê que está tudo certo, aí você tem de fato a licença de operação, que é que você vai ter o resto da sua vida. Quando ela vencer, você vai renovar ela. Vence a cada quanto tempo essa licença? A cada 8 anos, a cada 10 anos. Depende muito do empreendimento. Empreendimentos com impacto menor tem uma licença que dura mais tempo normalmente, porque é uma atividade mais simples, né? O órgão pressupõe. Aí tem toda uma tabela para dizer o quanto de poluição, né? Isso, e aí o porte poluidor, que é o termo que você está procurando, é justamente isso. O órgão ele vai ter uma tabela que vai falar assim, por exemplo, eu tenho uma fábrica de, sei lá, um frigorífico de aves. Aquela atividade tem um comportamento X, gera tal e tal e tal resíduo e tal. E aí você vai falar assim, eu quero fazer um frigorífico. Qual que é o meu porte poluidor? Se eu abato até X cabeças, é pequeno. Disso até tal lugar, médio. Depois, alto. E aí ele vai poder te passar o que a gente chama de condicionantes, que vai vir tipo um anexo da sua licença. Que é aí que começa a briga do meio ambiente com todas as outras áreas das empresas. Que é as condições que você precisa atender. É tipo um para-casa. Tipo aqui, ó, o órgão te dá a licença, vai lá, meu brother, pode produzir, ganhar seu dinheiro, beleza. Mas de X em X tempos eu quero esse estudo, eu quero esse monitoramento. Eu quero que você dá tipo um plano pra você é um auto-monitoramento, você tem que seguir. Entendi. Uma dúvida que surgiu agora é, porque toda empresa, ela tem que ter um cara do meio ambiente interno ou pode ser contratado? Ele pode ser contratado externo, não tem problema. Muitas empresas optam por isso, né? Porque quando você tem uma rotina controlada, o seu responsável técnico ele vai ter que cuidar só da papelada, basicamente, né? Você tem pessoal ali orientado, que o próprio responsável técnico vem para treinar, para capacitar a equipe, reúne a equipe do meio ambiente, reúne a equipe do processo produtivo, reúne a equipe do administrativo, todos os setores, e passa aqueles treinamentos que você já conhece, né? Coleta seletiva, consumo de água, emissão atmosférica, você tem que saber um pouquinho também, mas ele não tem que estar necessariamente dentro da empresa. Ele pode ser um funcionário externo. Agora que eu entendo, porque quando eu trabalhava na planta de sabão em pó, tinha uma briga, porque no sabão em pó tem os filtros manga, né, que é para segurar o pó residual, e ficava tipo um sensor medindo as partículas que ia para a atmosfera, podia ser até 28, agora não lembro a unidade de medida que eu entrei lá. Mas a treta do meio ambiente era aquilo lá, uma vez por semana. Atmosférica. Esse valor limite ele vai variar de acordo com a característica química, né, do material que está sendo dispensado ali. Se é um sólido, se é partícula suspensa, se ele é um aerosol, alguma coisa do tipo, ele vai ter uma regulamentação só para isso, tem uma NR só para isso. Nossa, deve ser quantas folhinhas essa brincadeira aí? Cada uma aí é umas 50 páginas. A Bíblia ali. Nossa senhora. Não existe ler, cara. Não existe você decorar essas coisas. Só tem que consultar. Você tem que saber onde consultar.
Obviamente você vai decorar os mais comuns, né? Que é 500 ppm para partículas suspensas e por aí vai, nitrogênio, essas coisas. A gente tem uns contores maiores, que é 20 miligramas por litro, por aí vai. Porque são os mais comuns, né? E aí, na sua licença ambiental, que é essa famosa LO que eu falei, a licença de operação, ela vem detalhada. Esse é um documento com no mínimo umas 6 páginas para mais. E aí você tem que ter ela em vigência, né? Não pode vencer com ela em operação. Você tem que entrar com a renovação antes de vencer. Ah, tá, entendi. Tem que atualizar ela antes que ela vence. Isso, aí é 120 dias antes do vencimento, você tem que entrar com a renovação dela. Entendi. Daí faz todo o levantamento novamente. O órgão não costuma pedir, ele só pede para você confirmar se não teve nenhuma alteração no processo. Ah, entendi. Você Entendeu? atualizou a planta. Se minha planta continua a mesma, eu continuo produzindo a mesma quantidade por dia, tenho o mesmo número de funcionários, eu não mudei nenhuma atividade que eu faço lá dentro, todos os produtos são os mesmos, aí tudo bem, ele não vê motivo nem para pedir nada. Você entra com a renovação, você só confirma lá no sistema, né, que hoje em dia tudo é documentado no sistema, confirma que não mudou nada e ele te emite uma nova licença. Dependendo do poste poluidor, se é uma empresa que tem um grande impacto, ele faz uma vistoria. E pode fazer uma surpresa assim, ó, braba. Inclusive faz com muita frequência. É? É. É uma coisa que nós, assim, não. Só se der uma cagada, né? É a famosa visita indesejada. Eu já passei por várias, inclusive. É bem legal. Tipo, na hora dá uma pensa assim, cara, sabe quando você sai de casa e será que eu desliguei o fogo? Sabe? É sempre assim, você sabe que tá certo. Tirei o ferro de passar. O cara chega, você fica assim, cara, será que tá? E aí, o que a gente faz? Monitora tudo, todo dia, pra evitar essa surpresa. Sim. Entendeu? A minha linha de raciocínio é normalmente essa. Eu não tenho que estar lá pro negócio funcionar. Faz sentido. Senão né? não tem como. Eu não fico na empresa 24 horas, né? A gente tem uma vida aqui fora e tal. Então, assim, as pessoas têm que saber o que fazer. E elas costumam gostar de fazer até. Quando você chama o cara ali e explica pra ele a importância do que você tá pedindo pra ele fazer, de separar a estopa, ou de economizar água, ou de fechar uma válvula quando acabar a produção, ou alguma coisa do tipo. Quando o cara entende o porquê dele fazer isso, ele faz com mais naturalidade. Acaba virando... vira rotina. E ele se sente parte de uma coisa maior, sabe? Tipo, chama o cara e fala assim, ó, o operador da caldeira, por exemplo. Fala assim, ó, você tem que ter o controle pra mim. Toda vez que você vê que a temperatura subiu tanto, me avisa. Então, não, aqui, ó, a temperatura subiu, abaixa tal. Porque aí você vai ter um monitoramento, porque existe limite pra tudo isso. E aí eu tenho que estar preparado, porque o cara pode acordar um dia e falar assim, o que eu vou fazer? O cara do órgão ambiental que eu falo. Ele chegou lá no escritório dele e ele vai receber, o que eu tenho que fazer hoje? Tem que ir lá na empresa X. Ele vai na empresa X, entendeu? Mas, quem que vem, assim? É da prefeitura? É do estado? Normalmente é do estado. No Brasil, hoje, 90% dos licenciamentos são feitos pelo estado. Entendi. Tá? O número real eu tô acabando de criar agora, o 90%. Mas assim, na prática é tipo isso. Porque empreendimentos menores, eles podem ser licenciados pelo município. Mas normalmente são... Você está falando de uma oficina, você está falando de uma padaria, você está falando de um mercado, comércio, assim, não é mais para comércio. Manufatura, né? Quando é indústria, cara, o porte poluidor já começa muito maior, né? Normalmente, em comparação a outros empreendimentos. Então fica mais por estado. Quando é um empreendimento de limite de fronteira ou que ele atinge um corpo hídrico que passa por várias bacias, aí é nacional. Uma usina, por exemplo, de uma hidrelétrica. Com certeza. É imenso o impacto. O impacto é muito maior e muitas vezes ela pega um limite entre municípios ou entre estados. Né? Mineradora, a gente tem casos de empresas que pegam até limites entre países, né? Fronteiras entre países. Então, assim, são licenciamentos bem pontuais, mas são bem complexos. Entendi. Atualmente você atua na parte de frigorífico, né? E atende 3, né? Que a gente comentou, não Isso. É mais. Eu tô atuando agora aqui no Paraná, né? Eu vim de Minas pra cá. E agora eu tô responsável por uma empresa em 3 unidades. Na unidade de Pato Branco, na unidade de Itapejara do Oeste e de Coronel Vivida. E nesse ramo de frigorífico, assim, água eu tenho certeza que é um do que mais bate de problema, né? E assim, é uma discussão que a gente vai ter em qualquer ambiente de trabalho hoje em dia, é consumo de recurso natural. E sem sombra de dúvida, o que mais consome é água. Frigorífico, né? Frigorífico, principalmente, é um empreendimento que consome muita água, né? Mas a gente pode citar outros, por exemplo, sei lá, indústria têxtil consome muita água. Verdade. O pessoal não costuma associar tanto, porque você pega o tecido é seco, né? Mas assim, o processo de fazer o tecido consome muita água. Indústria de alimentos, em geral, bebidas, que eu já trabalhei também, indústria de bebidas, o consumo é muito elevado. Então a gente tem que estar sempre adotando práticas inteligentes para produzir mais e consumir menos.
E é bom que se você trabalhou em outros ramos, às vezes você consegue aplicar alguma coisa. Claro, de um, claro, é. de um E a assim, outro. e eu sou um cara que eu gosto muito de permear entre as áreas, né? Tô sempre conversando com o cara da manutenção, sempre conversando com o cara, sei lá, da produção, o cara da segurança. Essas pessoas têm uma visão diferente do processo, né? Então ali, acho que é tipo um benchmark, você quer fazer o cara virar seu aliado, É sabe? lógico, né? No final se resume a isso. Eu quero que o cara da manutenção não espera eu ir lá ver que ele não tem um recipiente para separar o resíduo classe 1, por exemplo, que é o resíduo que gera muito na manutenção, né? São os contaminados com tinta, óleo, solventes, graxa, de modo geral, eles têm que ser separados e destinados separados. Vamos supor que um dia o cara chegou lá para trabalhar e não tá lá mais a lixeira que ele tinha todo dia. Acontece muito. Ele vai ter que esperar eu ir lá um dia e perguntar cadê a lixeira? Não faz sentido, entendeu? Então eu já tô conversando com o cara desde o início. Ah, não esquece essa lixeira, isso é muito importante e tal. Ele chegou de manhã, não viu a lixeira, ele sinaliza. Já vai avisar. Já vai dizer, ó, esse aqui não dá, sem a lixeira eu não vou conseguir separar. Tá, pro meio ambiente, o que é menos pior? A estopa, o papel ou aquele... tipo paninho, só que descartável também. Não sei. Cara, o problema, você fala pra destinar o resíduo? É. Do que é pior? Aham. Não, o papel eu diria que é o menos pior. Mas ele igualmente ainda continua contando como um resíduo contaminado. Porque não é o papel em si, né? É o que ele limpou ali, é o que você tirou lá de cima. Você fez uma manutenção na máquina, trocou com a pessoa do equipamento, você foi lá, passou a limpeza, tirou a graxa, relubrificou, fez um reaperto, um reajuste, passou o pano ali. Aquele químico é que é o meu resíduo perigoso. A estopa em si, suave, e o papel suave. Então acho que vai mais, nessa hora, vai mais do que gera menos volume. Entendi. Entendeu? Eu tô pensando agora na questão do volume do resíduo para destinar. Logística, custo, etc. Porque para mim, ambiente em si, o que você usou para limpar ele não faz diferença, né? Eu particularmente, quando manutentor, gostava mais do papel. Porque era mais fácil de você levar, né? Levava um rolinho ali para lubrificar as esteiras. E aí tirava, ia passando no papel e depois fazia o bolinho, né? Só que essa sujeira de resíduo, né? Que não é sujeira, resíduo grau 1, como que ela é aterrada? Como que é destinado isso daí? A gente tem várias opções de acordo com cada região. Sabe, algumas regiões que têm uma indústria mais avançada, o pessoal tem até incineração, tem coprocessamento. Eu venho de uma região que tem muito cimenteira. O pessoal costuma recolher alguns tipos de resíduos e usar como matéria-prima no forno. Para gerar calor, para queimar. Mas aí é uma queima controlada, eles tiveram que te dar uma licença para receber aqueles resíduos, entendeu? Não é tipo assim, tem um alto forno, posso sair queimando o que aparecer. Não, porque você tem que zelar pela manutenção do próprio alto forno, muitas vezes, né? E aí o pessoal faz muito isso. Aqui na região a gente não tem essa opção economicamente viável, né? Então a gente parte para outras destinações. A mais comum é aterro, para a classe 1. O pessoal recolhe o resíduo, passa por uma central de triagem, onde eles separam o que de fato está contaminado ou não. Porque a gente sabe que mistura muita coisa ali. E aí o que eles conseguem destinar para uma reciclagem ou para outro tipo de destinação, eles fazem. Entendi. Hoje tá muito em alta, sabe o que? Tá muito em alta a logística reversa. É o que o pessoal tem falado muito. Mas daí como que funciona para esse meio? É porque, na verdade, às vezes o próprio fornecedor do químico recolhe o material contaminado com aquele químico. Entendi, às vezes ele já consegue um processo. Ele já tem um contrato com uma galera que fica louca querendo pegar o resíduo dele. Então, como ele vende muito, ele recolhe muito de volta. Entendi. E aí ele usa a mesma cadeia de logística, entendeu? Quando eu trabalhei lá na fabricação de sabão em pó, a empresa em si, um dos slogans dela é meio ambiente, né? E então a parte de coleta seletiva e de destinação de resíduos era levado a sério, tipo, extremo. Entendeu? Não que no frigorífico não fosse, mas assim, se queimasse um inversor, por exemplo, não desse manutenção, a gente tinha que pegar e desmontar, fazer uma autópsia do inversor e separar o que é alumínio ali do IGBT, o que é placa eletrônica, o que é plástico. Uma coisa que nós ficava fudido a vida. Na época não era tão comum LED, né? Então as lâmpadas era tudo de reatorzinho. E aí uma lâmpada queimava direto. Mas nossa, quando a gente fazia a revisão de luminária, era um dia trocando luminária e um dia desmontando o reator, porque tinha que desmontar. Alguns era metal embaixo, alguns é plástico. Entre a placa e o plástico tem mais um plastiquinho, e aí tem a placa eletrônica. Tem a placa eletrônica. E aí, a placa eletrônica, eles eram bem loucos para vender, porque eu não sabia. Eles retiravam ouro de uma empresa, comprava as placas eletrônicas,
pra retirar ouro dos componentes que tinha na placa. Baita num processo... Inclusive eu havia comentado, mas eu não achei nenhuma empresa aqui da região de Pato Branco que fizesse isso. Porque o frigorífico também, né? Cara, Toda manutenção tem bastante placa. esse negócio do lixo eletrônico é tão interessante você falar disso, porque recentemente eu tava vendo, aqui no YouTube mesmo, vendo alguns documentários, eu gosto de ficar zanzando por aqui pra ver o que tá rolando de novidade. E você sabia que o percentual de ouro, massa de ouro, no minério de ouro é menor do que no lixo eletrônico? Ah, encontrado no planeta, no caso? Não, se você pegar uma tonelada de lixo eletrônico, ela vai ter mais ouro do que uma tonelada do minério de ouro. Ah, é? Eu não... É. Pra mim, ouro é ouro. Não, Mas o não minério é do assim. ouro, né? Vai ter a pedra ali, então pra você processar, você vai tirar menos ouro do que se você conseguisse processar o lixo eletrônico e tirar o ouro dele. Entendi. Então, um dado muito importante falar disso, sabe? Porque o pessoal pensa, lixo eletrônico, não. Não, ele tem um valor lucrativo muito grande, né? Ele é um valor comercial dele é alto. E ele gera um impacto muito grande também na questão ambiental. Porque são metais e muitos têm metal pesado. Chumbo, né? Enfim. E aí você tem lítio, e aí você vai ter, tudo pode ser reaproveitado. O lítio Você você não usa em vai- bateria agora, Exatamente, né? agora as Caramba. baterias todas são de lítio praticamente. Uhum. Então, assim, quando você deixa de separar o resíduo, você deixa de alimentar uma cadeia toda que vinha depois dela. Sim. E aí você citou bem porque, o cara fica louco com esse negócio de coleta seletiva aqui. Porque é legislação, cara. Sabe? Primeiro, quando eu separo bem, eu vendo mais recicláveis, porque eu tô deixando de contaminar eles, então eu gero mais renda pra empresa. Primeira coisa. Segundo, eu deixo de pagar pra mandar pro aterro, porque o aterro é pago, né? Ele vai receber, ele vai tratar, mas eu vou ter que pagar o cara pro cara lá buscar. Então, se eu separo bem, eu gero menos coisa pro aterro, eu gero mais reciclável. Então, eu gero mais renda, além de eu ganhar mais com a venda, eu deixo de pagar a destinação e ainda eu tô cumprindo legislação. Você ganha um pouquinho e deixa de gastar, né? Deixa de gastar. E aí é um dos indicadores que a gente gosta de mostrar muito nas nossas reuniões. Quanto que o meio ambiente está gerando de saldo para a empresa? Porque eu viro e falo assim, eu preciso fazer tal processo aqui, mas vai gerar, sei lá, um custo de 5 mil, 10 mil. Tá, mas lá na frente, se eu fizer isso aqui, eu vou conseguir vender 1.500 por mês a mais de resíduo, R$2.000 a mais de resíduo. Então ele se paga em 6 meses. Muitas vezes, entendeu? É uma coisa que eu gosto muito de tratar quando eu vou nas reuniões, porque a gente do meio ambiente tem uma fama muito legal, né, cara? O meio ambiente tem uma fama de só gerar custo. Mas é igual manutenção. Não. Mas é que nós, sem falar, tipo, a manutenção, depois a folha de pagamento de matéria-prima, todo mundo só fica de zóio na manutenção pra cortar, manutenção não gera só custo, gera custo e dor de cabeça. Inclusive, né? Inclusive. E hora extra. E hora E hora ataque. Então, E final de semana. Somos coitadinhos, todo mundo odeia a gente. Vocês. Não. Vocês é nada. Não, de custo, assim. Só se der cagada, né? Daí sim vem. É que assim. A manutenção é um investimento para não dar. Vocês é investimento se der, né? É justamente isso. Eu tenho que atuar bem para evitar a cagada, porque a gente tá falando de... Fechar a fábrica, né? Fechar a fábrica muitas vezes, exatamente. Se o cara deixa de cumprir uma daquelas condicionantes que eu citei no começo, ele vai receber primeiramente multinha. O cara nem foi embora da empresa. O fiscal acabou de fechar a porta do carro, ele já andou no sistema lá, já tá lá no meu e-mail. E a gente tá falando de multas muito altas. É isso que eu ia falar. Assim, ó, em pilas. Aí, pilas? Em pilas Não. aí. Em pilas? Em doletas? É. Cara... Uma brincadeirinha assim, ó. Cara, tipo assim, um lançamento errado no sistema, por mais que você prova que você só lançou errado, é uns 10 mil. Ele lançou errado o que, por exemplo? Uma vírgula, sei lá, porque eu tenho que apresentar os meus relatórios, né? Eu tenho que pegar de emissão, planilha, assim? de emissão tá. do lançamento de fluente, por exemplo, né? Se eu só digitei um valor errado lá, e aí quando eu fui provar pro cara que tava certo, no mínimo ali é 5, 10 mil pra começar a conversar. Agora, se é comprovado realmente que você cometeu uma infração, nós estamos falando aí de 500 mil, 800 mil reais de multa. Tá, e como que é medido essa, por exemplo, de efluentes aí que é o mais... Cada órgão ambiental licenciador, no caso do Paraná é o IAT, né? Lá em Minas, por exemplo, seria a SEMAD, que é a Secretaria do Meio Ambiente. Na verdade, o que acontece? Eles emitem todo ano uma tabela atualizada com pré-estipulado o que pode acontecer. Não cumpri um requisito físico-químico de lançamento de efluente. Aí tem leve, grave e gravíssimo. Aí o valor vai aumentando, obviamente, de acordo com o nível de impacto. É tipo multa de trânsito. Sei lá, se eu passei no radar que era 40. Se eu passei a 50, eu vou pagar um valor baixo. Sim. Se eu passei a 100, o valor vai ser muito maior.
Aí a questão ambiental não é diferente. Não, mas aí, assim, como que você mede pra ter esse dado de efluentes? Assim, é todo dia você tem que tirar uma Ah, tá, não. amostra? E a frequência vai estar naquela LO, naquela licença ambiental que eu te falei no começo. Uhum. Aquela licença que te garante que você pode operar. Ela vai falar quais são os parâmetros que eu tenho que monitorar e qual que é a frequência que eu tenho que fazer, né? E aí entra direto com a questão da manutenção. Se a gente está falando de fez uma intervenção numa sala de máquinas, por exemplo, onde eu tenho um descarte de amônia, né? Essa amônia pode contribuir para o nitrogênio. E nitrogênio é um item legal para o Brasil inteiro. Não é nem estadual, é federal a lei. Não dá para escapar dela. Então, se eu tenho um lançamento que eu não controlei, eu posso ter um pico de nitrogênio naquele período e isso pode configurar uma multa. Nossa, tem tudo isso daí. E aí, nós vamos ficar aqui 3 dias falando. Por Porque isso, é então, muito legal. por isso que tinha tanto controle de vazão lá. A gente tem que ter o monitoramento da vazão o tempo todo, temperatura, principalmente porque influencia muito no tratamento, né? Hoje em dia, a gente está falando de estações de tratamento que são biológicas. Então, quem faz o trabalho é as bactérias, né? O operador da ETE ali, que é a estação de tratamento de efluente, ele tá lá para garantir que os parâmetros atendam ao metabolismo da bactéria. Eu falava os bichinhos, né? É os bichinhos. Os bichinhos não podem morrer. A gente tá falando de controle de pH, controle de temperatura, controle de matéria orgânica disponível para elas também, né? Então, se eu tenho, por exemplo, não vou nem falar só de descarte de manutenção, mas na produção, se eu fiz um SIP lá, que é uma limpeza, e descarto uma carga excessiva de ácido, de um produto muito ácido, ou um sabão, alguma coisa, eu posso comprometer de novo o metabolismo das minhas bactérias na lagoa. Tem fossas agora, sépticas, que utilizam esses bichinhos também, né? Sim, até em casa, você pode comprar para colocar em casa, entendeu? Facilita muito o processo da decomposição da matéria orgânica. Entendi. Aí que vem que não pode lavar com água sanitária, né? Porque senão tu vai matar todos. Isso, e aí muitas vezes, tá voltando cheiro, alguma coisa assim no eu tava com essa na cabeça já, falando, por que cheira tanta amônia essas lagoa, né? Que se tiver cheirando amônia é um sinal bom, tá? Sinal que a amônia tá volatilizando, tá fazendo o tratamento eficiente, não tá ficando no tratamento entendi. Então fique feliz se tiver um frigorífico perto da sua casa e estiver fedendo. Aí, ó. Faz uma festa, comemora. Mas assim, obviamente a gente brinca assim, mas tem os controles, né? A gente não pode também deixar que seja incômodo para a vizinhança. A gente está falando de empresas que podem muitas vezes estar dentro do perímetro urbano. Sim. Né? E aí, não conheço nenhum juiz que não vai dar causa ganha para a comunidade em prol da empresa. Isso não existe. Dificilmente, né? Dificilmente, entendeu? Por isso que a gente tem que estar com os controles certinho. Então, muitas vezes a gente tem que dar aquela parada, fazer uma manutenção preventiva na chaminé da caldeira, ver como é que tá lá, se não tem nenhuma incrustação, limpar. As tubulações da estação de tratamento de água também tem que ser monitoradas com frequência. Se eu tenho um elemento filtrante, seja para emissão atmosférica ou para água, trocar com frequência para não saturar. E aí é o contato que a gente tem com a manutenção, entendeu? Diretamente é isso. Mas aí o plano fica pra manutenção, geralmente, né? Só fica meio que acompanhando, né? Meio bem só fica assim, ó, tá certo ou tá errado. Tá certo, tá fazendo errado ou tá certo, cagada. Só isso. É só isso. E quando terminar, agradecer, obrigado, tapinha nas costas. Valeu, galera. Tchau, semana que vem tem mais. Aí, falando em tratamento de água ali, que eu lembro do frigorífico que tinha as lagoas, né? São 4 lagoas lá, né? Depende, nessa unidade que você conhece, a gente tem 4 lagoas. Ali tem uma lagoa anaeróbica, a lagoa aerada, que é onde a gente faz aqueles... Quem vem de fora vê ali borbulhando o ar ali. Que é para os micróbios. São 2 tipos de bactérias. A gente tem a bactéria anaeróbica, que trabalha sem oxigênio, que fica na primeira lagoa, e a bactéria aeróbica, que fica na segunda lagoa. Por isso que é igual aquário. Por isso que você tem que ficar jogando água no aquário, porque os peixes precisam de oxigênio, certo? Elas também. Elas precisam de oxigênio para processar a matéria orgânica. Tá, e o que a anaeróbica faz que a aeróbica faz? A mesma coisa, mas elas são espécies diferentes e vivem em ambientes diferentes. É isso que eu ia falar, é lagoas diferentes, né? Isso, são meios totalmente diferentes em questão de disponibilidade de matéria orgânica, disponibilidade de nutriente, entrada de luz também. Você vê que a primeira lagoa costuma ter uma crosta ali, ela é mais escura, porque são bactérias que ficam lá no fundo. O tratamento da lagoa anaeróbica ocorre, em sua maioria, na zona sem oxigênio lá embaixo. Entendi. Acaba tendo uma troca, né, de oxigênio ali da parte superficial com a atmosfera, porque é natural. E aí o efluente mesmo é tratado com maior eficiência na parte anaeróbica lá embaixo.
Sim. E aí depois Por isso que daí a água vai por cima ali, que daí ela já tratou lá embaixo. Isso, e aí a bactéria fica lá embaixo, né? O lodo que a gente chama de lodo, Uhum. né? É a massa de bactérias, ela fica lá embaixo trabalhando. Sim. Se você coloca a saída lá embaixo, você vai levar as bactérias embora. Daí vão no Aí, outro meio, ela vai morrer provavelmente. Aí ela não vai ter como viver lá, elas podem estar até em conflito muitas vezes, né? Sai no soco? Sai no soco. Elas queriam ter mãos para sair no soco quando falta o oxigênio, não tem jeito. Você imagina uma casa com 20 pessoas e um hambúrguer. Entendi. É a mesma coisa. É bem fácil. É tipo bem didático tipo você, um reality né? show. Eu gosto de explicar assim, ó. É um reality show sem estalecas, entendeu? Uhum. Aí... Mas aí, então, é primeiro na aeróbica. Isso. Depois aí a água vai por cima, vai pra A gente se empolgou um pouco no assunto e a gente não falou do flotador, né? Que tem, normalmente, das empresas colocam é verdade, antes das lagoas. Isso, tem a ET no caso, tá certo. Que aí a gente recebe o efluente e, ele, assim, isso é praticamente toda empresa, tá? Porque é o jeito mais eficiente. O efluente recebe de várias fontes, né? Do frigorífico ou das da calhas, indústria, né? Tudo. Ele cai ali e ele tem um tanque de equalização, que é onde a gente faz uma homogeneização prévia de todo esse efluente que vem. Porque você imagina, a gente tem uma atividade X durante a manhã, ela vai gerar um tipo de efluente. E aí, meio-dia, eu mudo ali, eu mudo o processo. Tem higienização tem higienização do processo, eu tenho químico, eu tenho sabão. Depois não, começa a vir muita matéria orgânica, porque aí vem gordura, vem sangue, alguma outra coisa do tipo. Eu tenho esses processos separados. Então, o equalizador é importante para isso, para ele estabilizar o meio efluente. Porque senão o operador não consegue trabalhar, cara. Imagina o operador ter que lá de 20 em 20 minutos mudar porque o efluente está vindo diferente. Aí ele muda a dosagem de químico, muda a dosagem de polímero, muda a dosagem de sei lá, se o cara usa cloreto. E aí essas coisas vão mudando o processo todo. E aí impacta lá na lagoa também. Porque a lagoa é depois disso aí, tá certo. A lagoa é depois disso aí. Então o flotador ele vem logo depois do tanque de equalização, que é o primeiro tanque. É tipo uma piscinona assim. Chega os efluentes ali e ele tem um tempo de detenção, onde ele fica ali tem uns misturador ali. Isso, também. Aí você pode ter misturador, você pode ter agitador de vários tipos, de hélice, ou seja, de pá, eu já vi de todo tipo também. E aí depois vem pro flotador, que é onde eu doso o polímero, que é o que faz... juntar as partículas. Isso, são partículas muito pequenas, né? Então para remover elas é difícil. O que o polímero faz? Por afinidade química, ele absorve, né, vamos dizer assim, a impureza do efluente. E essa é que é a parte legal, porque o efluente chega bem sujo ali, né, bem escuro muitas vezes, e aí ele passa por esse processo, onde você flota toda aquela sujeira para cima. Na verdade o que faz flotar para cima é as microbolhas, né, que tem que as ter microbolhas fazem isso aí. Porque o polímero, se você pegar o microscópio para olhar, a partícula dele é como se ela fosse tipo aquele macarrãozinho, sabe? Aquele cabelo de anjo que o pessoal fala assim, que é tipo um macarrãozinho bem enroladinho. Não é Ninho que fala isso aqui no Paraná? No Paraná não. Não, lá cabelinho de anjo. Ninho. Deixa nos comentários como vocês chamam. Cabelo de anjo, vocês chamam. E aí, quando você processa ela na água ali e agita por um tempo, tem que agitar previamente, ela começa a se abrir. E aí, nesses espaços que quando ela se abre, é que vai pescando por afinidade química, como eu falei, toda aquela sujeira. E aí você tira e o efluente já mais clarificado sai e vai para as lagoas. Daí esse tem um raspador ali que tinha, às vezes jogava para queimar na caldeira uma vez, mas daí parou, né? Não, na verdade a gente faz o processo para tirar o óleo ácido, né? Aí é o que o frigorífico vai para tridecanter, tá certo. A gente recebe esse lodo que sai de lá, faz um processamento em 3 fases. A gente tira o óleo ácido, que a gente faz a venda, a água volta para o tratamento normal e depois o sólido é o lodo. A gente manda para compostagem hoje. Uma vez tacava fogo no lá, mas dava mais dor de cabeça, cara, secar o lodo pra queimar do que... Ele é uma matéria-prima com um poder calorífico muito bom, sabe? Ele tem um poder de queima muito grande e, inclusive, em estudos, alguns autores apontam que até mais que o próprio cavaco, sabe? Então, assim, é um ganho energético muito grande. Mas aí ele requer uma manutenção muito frequente da caldeira, porque a grelha, né, não aguenta ali, porque ele tem um comportamento muito ácido, muitas vezes. E aí a gente tem que fazer esse controle. Então, nem sempre, é uma economia que lá na frente não se paga, entendeu? Na verdade, e também é risco, né? Porque, nossa, pegar fogo na chaminé lá do lodo, às vezes também. E assim, na verdade, a emissão atmosférica tem que ser controlada. Quando eu queimo só com cavaco, eu sei o que eu tô fazendo. Quando eu coloco outras coisas pra queimar, lembra que eu falei que tinha na sementeira, o cara tinha aquele controle todo? Porque ele tirou uma licença mostrando pro órgão ambiental que ele pode processar aquela matéria. Ele conseguia, Ele conseguiria reter o gás.
que saía dela ali, isso podia ter sulfuroso, podia ter algum outro composto, né? Quando você quer matéria orgânica, cara, tudo é possível, né? O metabolismo das bactérias e a sujeira que você tirou do efluente ali, você não tem o controle exato daquela composição. Daí na hora que pegar E aí fogo, você não sabe se o vai. que foi ali, e aí, tipo, é uma dor de cabeça que não se vale. Entendi. Vai por isso que foi pra compostagem. ali Compostagem, também. Eu acho isso. que compensa mais também, né? Porque... Não, e assim, você tá alimentando uma outra indústria, né, cara? Porque o cara pega todo aquele resíduo seu que você tá querendo ficar livre dele, usa como matéria-prima, mais uma vez, pra fazer adubo. Adubo É que é 100% rico em orgânico. hidrogênio, né? Não sei se Cara, você é tá muito falando besteira. nitrogênio, muito fósforo, e assim, o cara fica satisfeito, sabe? As plantinhas ficam faceiras. Uhum. Conheço gente que faz processamento junto com cama de frango, desse material. Ah, sim. Aqui eu não sei como que é as camas. Lá em São Paulo fazia as camas de frango com casca de café. Tem também, tem casca de café, Aqui, tem casca de soja, tem aqui eu já vi mais com soja. faz sentido. Com planta mais soja serragem aqui. também já vi fazer. Então, assim, e cama de frango é um material também com muito nitrogênio, né? Muita ureia do frango ali. E aí esse processamento todo vai pra compostagem. Porque o meu tio tem 2 granjas, né? Então, meio que nunca trabalhei, só ia fuçar lá. Ah, é herdeiro, né? Herdeiro de granja. E vai vendo, né? Como que era lá. E aí ele fez, tipo, uma composteira para os refugos, né? E os frangos que morriam. Aí ele jogava tem que lá ter. e jogava a serragem ali por cima, né? Joga serragem pra poder E aí neutralizar, ele né? falou que aquilo lá ele vendia, tipo, 7, 8 vezes mais caro aquele É uma adubo farinha. ali, ó. É uma farinha que forma no final ali. Não sei agora o que. É. Só Eles sei que ele chamam de falou que farinha. compensava, porque ele Compensa. construiu um coisa. Ainda bem que ele construiu lá no final do lote, que fedia que era um diabo aquilo lá. Então Cara. se pedir, tava fazendo errado. Algo de errado não tava certo. Não, eu não sei, não sou do meio ambiente. Depois você passa o endereço tá, do seu tio. Não. Ó, nem vou falar da fossa secreta. Opa! Para a gravação. Aquela. A fossa misteriosa. Essa aí eu prefiro os R$2. Essa. Meu Deus. Era antiga. Agora provavelmente não é mais assim, né? Mas é porque a lei ambiental é muito recente também, né? A gente não pode esquecer de falar isso. São coisas que vieram dos anos 80 pra cá. Antes disso, era meio que, tipo, cada um fazia de um jeito ali e ninguém podia reclamar, porque não tava escrito em lugar nenhum. Enquanto não fedesse na água de enquanto casa. ninguém reclamasse, não desse um BO, ou um vizinho não questionasse alguma coisa, você tava fazendo, entendeu? Aí, inclusive, as empresas que começaram a funcionar antes disso, tiveram que depois fazer o licenciamento todo retroativo. Voltar. Porque quando começou a operar não era obrigatório ter a licença ambiental. Já existiam normas ambientais, claro. Já existia legislação ambiental. Já existia monitoramento. Mas às vezes não agregava tudo mas isso. não era muito conversado, né? Cada órgão fazia de um jeito, cada estado fazia de um jeito. E aí, tipo, ficava... Até pra fiscalizar não tinha um parâmetro. Então não existia isso. Isso que é bom pra mim, não é bom pra você, né? né? Pra mim tá funcionando, o que eu posso fazer? Ah, não, mas... E o cara não tinha como provar. Tipo, não, mas seu impacto tá sendo... mas tá escrito aonde isso? Lugar nenhum. Fontes, vozes da cabeça do fiscal. Então não tinha como fazer muita coisa. Hoje não, hoje é tudo documentado, hoje tem norma pra tudo. Inclusive tem leis diferentes pra mesma coisa muitas vezes, entendeu? Às vezes um papo de advocacia agora, tem várias interpretações. E aí começa a discussão, entendeu? Quando a gente entra num processo de questão ambiental, entra muito nesse quesito de avaliação, de interpretação, e aí é uma parte do trabalho que é bem legal também, sabe? Porque muitas vezes o órgão federal estipula uma lei. Obviamente vai pro Brasil inteiro. Só que aí vem o estadual e coloca outra coisa diferente na lei estadual. Então, por exemplo, se eu tenho uma legislação estadual aqui no Paraná, pode não ser a mesma lá em Minas. Até porque, como o Brasil é muito grande, é difícil você conseguir fazer uma lei que valide em todos os estados, né, cara? E cada lugar tem uma realidade, cara. São corpos hídricos diferentes, são biomas diferentes, né? Nós estamos falando de Cerrado, nós estamos falando de Mata Atlântica. Um ambiente resiste mais que o outro, não sei. Então, assim, existe esse impasse muitas vezes. Só que aí o que a lei fala é o seguinte: o que vale quando tiver esses conflitos é a lei mais restritiva. Só pra galera entender. A que for mais rígida é a que vale. Eu tô lançando aqui, meu oxigênio tá 2. Não, mas a lei fala que tem que ser no mínimo 5. Que lei? A lei aqui do estado. Não, mas a lei federal fala que é 10, eu posso lançar. Não, o que manda é o que tá tal. E aí não adianta, entendeu? Se você teve um impasse ali, você tem que atender a mais rígida.
Daí já meio que quebra a maioria das discussões, porque daí você compara as duas, o que for... E aí, por isso que veio essa lei da década do final de 70 ali, que é a lei do meio ambiente, né? A lei grande do meio ambiente todo ali, que compilou tudo, pra todo mundo falar a mesma língua. E aí nessa lei fala, olha, quando tiver conflito, o órgão estadual ele tem o poder de delimitar também os licenciamentos, como eu falei no começo. Só que se tiver conflito, a federação já falou, ó, vale o que for mais restrito. Daí não dá pro cara fazer jeitinho Não também, dá, né? né? Mas é porque a lei tal fala que eu posso lançar tanto. Não, meu brother. O que vale é a mais restritiva. Acabou a discussão aí. Não tem advogado que prova o contrário. Entendi. De frigorífico eu até conheço um pouco, né, de como funciona. Agora, você falou que também você cuida de criar... No incubatório também. É. Que tipo de... O que tem que cuidar no incubatório do meio ambiente? Cara, principalmente os resíduos de vacina, né? A gente tem as vacinas dos pintinhos de um dia. Ali, todos os pintinhos que vão fazer ganhos são vacinados. E aí a gente tem alguns materiais perfuro-cortantes, que são resíduos perigosos, considerados como hospitalar. Mas a vacina é um por um? É um por Ou um. é... Não, não manualmente, tem uma máquina, né? Mas é ovo por ovo, antes dele sair do ovo. A vacina é antes dele... Entendi. É uma microagulhinha na máquina que, sei lá, passa não sei quantos por segundo, mas passa milhões de frango lá, de pintinho lá. Aí o ovo tá lá com aquela parte que tem tipo uma bolsa de ar ali, posicionada. Aí a agulha vem e faz a aplicação da vacina. Aí, como eu falei, não é um por um, mas todos eles são vacinados. Entendi. É que quando chegava frango lá na granja, vinha alguns pintadinhos rosa, alguns pintadinhos azul, e falava que aquilo era vacina. Daí, não, na verdade é porque... Desmistificando... Não é bem assim, é porque tem também outros produtos que eles batem, né? Tipo, pra antifúngico, medicamento em geral, entendeu? Aí faz esse tipo de controle. Mas o que mais impacta... A vacinação é feita com ele dentro do ovo, né? Não é isso. Né? Às vezes acontece um pintinho ser com uma manchinha na própria, na própria peninha dele ali, mas depois que nasce a pena, troca e sai. É só... Não, mas é que eu lembro na coisa que eles vinham azul, que daí ia lá no dia de recolher frango e de colocar os pintinhos lá. Será que não era marcação de lote ou marcação do sexo do pintinho? Não sei, você que trabalha com isso aí, cara. Eu não vi isso aí. Acabou de inventar isso. Você que manja de... Não, se você não... Tá me confundindo com alguém. Lá ele. Lá ele. Tu tem aí ainda? Não, tá tranquilo, chazinho bom. Menor, carrega ali pra nós. O meu já... Alcance menor que é braço curto. O dó, gente. Coitadinho. Uma rata senhora esse aí. Deixa um salve pra equipe aí também. Deixa um salve aí pro pessoal. Isso quebra mesmo. Não vai usar nunca mais? Hoje é o último dia? Revoltado. A gente tava... Tá com o salário atrasado dos meninos? Isso? Deve estar, né? Porque não, a outra. Essa não tem graça. Pode ser essa. Falar... De meio ambiente, assim, o que é mais cabuloso que você já pegou de irregularidade, assim, ó? Cara, eu você acho vai falar, que... não, eu sou foda, nunca aconteceu nada. Não, comigo nunca aconteceu nada, cara, é muito tranquilo. Mentira. Tu sabia. Cara, é igual falar, chega o cara aqui, fala pra mim a maior gambiarra que você já fez. O cara fala assim, nunca fiz gambiarra. Não, tá. Mas assim, eu acho que a gambiarra da manutenção não cabe no meio ambiente. Porque as gambiarras do meio ambiente é meio cabulosa, né? Já passou um pouco do limite. Cara, eu acho que os problemas que eu tive, principalmente, que me deram mais dor de cabeça, foi quando envolveu vizinhança. Reclamações de vizinhança. Tipo, cheiro, odor, essas coisas. Sim. Já aconteceu de pessoa ligar pra denunciar que a gente tava jogando lixo na casa do cara. A empresa, cara. Imagina a empresa sair do limite dela pra despejar resíduo numa propriedade particular. Só que, tipo assim, o cara ele tem o benefício da dúvida, né? O órgão ele vai ter que fiscalizar. Vai saber, né? E aí é que tá. Quando o cara chega na sua unidade, ele vai querer ver aquela coisa. O vizinho tal ligou, Paraná, tal. Ele não fala quem que é, claro, né? Mas aí fala assim, preciso ver tal coisa. Você vai lá e mostra. Só que no caminho, ele começa a perguntar. Como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Eu tenho enchido um pouquinho, mas... Acho que as carecas estão... Então, assim, o que me deu mais trabalho na minha profissão até hoje foi quando eu tive que lidar com questões envolvendo fora da empresa, limites fora da empresa. Quando é interno, a gente se resolve ali, chega numa reunião,
joga bate na mesa, dá um grito ali, quem fala mais alto consegue ali. Tem o chefe ali, Tem né? o chefe ali, leva o cara lá, mostra a importância daquele material que você precisa e tal. Mas quando sai dali, cara, aí reclama de cheiro, reclama de barulho, já vem de tudo, entendeu? Entendi. E aí é bem complicado. Porque você tem que fazer vários relatórios, comprovar tudo. Até provar, né, que não é... Isso, e as empresas têm os jurídicos, né, que dão suporte. Mas nem todo mundo que é formado em direito tem conhecimento específico de licenciamento ambiental. Então aí tem que ter aquela interface boa, entendeu? Tanto do meio ambiente quanto da área jurídica. Isso com vizinhança também, já trazendo a vez que eu trabalhava lá na empresa química, aconteceu uma vez que furou uma manga, uma moega ali, e foi bastante partícula de sabão na atmosfera, sabe? E aí foi, tipo, sei lá, acho que umas 2 horas até a próxima vistoria. Uhum. E aí, cara, e no dia, tipo, deu esse BO, tipo, de noite deu uma chuvona, sabe, assim. Aí virou em espuma as casas de... sabe, porque... E aí o pessoal hoje em dia faz vídeo, faz foto. Não, Isso ainda é um caso, sei lá, deixa eu ver, faz 8 anos que eu saí, então... Tinha celular, mas também não era igual hoje, que o cara abre uma live lá, sabe? Tinha... Deu confusão também aquilo lá, porque a fábrica era atrás, era tudo loteamento, né, de casa. E eu já recebi vídeo, foto de vizinho, de todo tipo, sem imaginar. E aí, até pra você explicar pro cara que não é agente, ou... Pode acontecer de ser, não sei, graças a Deus eu nunca tive que explicar uma coisa realmente fora, assim. Que aconteceu, né? Tipo, uma falha, mas pode acontecer, por que não? Só que a dor de cabeça existe do mesmo jeito, entendeu? E aí essa questão é um pouco que puxa mais a nossa atenção. Basicamente é isso. Falando disso, agora tá surgindo dúvida, eu sei que se vira para responder minhas perguntas. Não, ChatGPT Por que não pode jogar gesso fora? Por que você jogaria gesso fora? Não, quando tem... Defina jogar fora. Não, é que assim, quando você contrata uma caçamba, por exemplo, aí você contrata a caçamba, o que vai ser lá? Aí vai falar, vai ser entulho. E aí o cara deixa lá, não pode sofá e não pode gesso. Eu não entendo por que o gesso não pode. É porque o cara da empresa não quer, porque o lugar correto do gesso é lá. Se é entulho de obra, cara, vai tijolo. Mas o gesso tá na obra. Exatamente, ele deveria ir. Eu nunca vi. Se o cara fala comigo que não vai gesso, eu compro o gesso e coloco na caçamba dele. Eu tenho que ir. Só de ruim. Só de raiva. Eu encho a caçamba dele de gesso e pinto ela por fora de gesso. Mentira, nem ia fazer isso. A parte de fora não. Mas assim, não tem sentido isso. O gesso é material inerte. Todo material inerte, a gente tá falando de pedra, brita, tá falando de areia, tá falando de cimento. Madeira. Não sei se você já reparou, às vezes quando o pessoal tá fazendo manutenção em asfalto, em BR e tudo mais, eles separam uma parte ali do lado da rodovia e colocam lá assim, ó, a área de destinação de material inerte. E aí coloca o resíduo do asfalto. Porque depois tira aquilo e manda pra terra. É material inerte, entendeu? Ele não vai reagir com nada. Só vai... Na verdade, o gesso, eu tô vendo uma galera aí explorando a ideia de usar o gesso na compostagem também. Sabia? Você pega o gesso ali, porque o gesso tem muito cálcio. Como que eu ia saber no negócio desse? Não lê? Não tem internet na sua casa? Sim, meu Deus. Hoje eu acordei e eu quero saber o que vão fazer com o gesso. É conhecimento, meu jovem. Busquem conhecimento. Não, então. E aí o pessoal tá fazendo isso, tá pegando o gesso, triturando ele e usando como fonte de cálcio. Entendeu? Lembra que a gente falou ali no começo que o nosso lodo ali de frigorífico tem muito nutriente, fósforo, nitrogênio, tudo mais? Ele não tem tanto potássio e não tem tanto cálcio. Mas aí quando você pega esse gesso, você consegue incorporar cálcio no seu adubo ali. E casca de ovo. E casca de ovo. A avó fala que é... As vó amam pegar a casca de ovo e cinza de fogão de lenha. Nossa senhora, se você pegasse cozinhasse o ovo e jogasse fora a água, a avó cortava na avó, é pra minhas orquídeas. Nossa, a avó é muito chique, sua avó tem orquídea, que chique. Luxo, né? A mãe também. A mãe deve estar assistindo aí. Minha avó tem rosa. Cara, mas é bem isso. Hoje em dia tudo tem algum uso, cara. Temos perguntinhas aqui, ó, segundo o menor aprendiz, vamos lá. Foi explicado o gesso? Olha lá, ó. O gesso entra em outra classificação, pois não pode ser reciclado e nem para reaterro. Tem um like aqui que não deixa... Aqui, ó. Eu não me engano, é classe D, na CONAMA de resíduos da construção civil. Não sei se... O classe D é o material inerte.
Pois eu não sabia que o gesso era separado dos outros classes inerte. Mas é bom saber, legal. Então, eu Porque sei vem- porque quando eu contratei a Quem que falou? caçamba, Mandou um abraço pro cara foi que o falou aí, ó. Matheus Henrique Schmidt. Obrigado aí Ó, por ter valeu, agregado aí. Matheus. Muito obrigado. Olha lá, vamos aproveitar aqui a mãe. Tá vendo? Um abraço, mãe. Abraço, mãe dele. Matheus Henrique, salve, Ronei. Fala um pouco sobre as ortogas de uso de água. Ah, sim. Outorgas. As outorgas. O que Isso é é um isso, assunto bem legal. outorgas? Porque quando você tem a sua licença de operação, você não vai ter o consumo de água junto. É um assunto separado. Você tem que tirar uma licença só para água. E aí. Tá, então não é no meio do bolo Não lá é no meio do bolo, não. Você tem que apresentar para o órgão ambiental os seus estudos, o seu balanço hídrico, que é quanto de água você vai precisar, onde você vai usar, como que você vai tratar e aonde você vai destinar esse resíduo. Né? Você vai fazer o lançamento. Seja ele em solo, seja ele em corpo hídrico, alguma coisa assim. Tem que fazer esse tipo de classificação. Tá, quais são as destinações que você pode fazer para água? Lançar em corpo hídrico, que é um rio, ou infiltração no solo. Mas aí são processos diferentes que vai depender da quantidade, vai depender da característica do seu efluente. E aí você vai ter que determinar tudo isso na hora do licenciamento. É que o mais comum é ir pra rio, né? É pra rio, porque normalmente a gente capta do rio, né? Na maioria das vezes. Então você tem que voltar lá pro rio, que também. Tem isso também, tem que né? ter o fluxo da água ali. E normalmente, tá? Salvo poucas vezes, você tem que captar e lançar no mesmo rio. E se você faz isso, como a maioria das vezes é feito, você tem que lançar antes de captar. Né? A gente fala de montante e jusante. Né? O pessoal tá vendo aí, o rio tá vindo, sei lá, de cima pra baixo aqui. Eu não posso captar a água aqui em cima e lançar o efluente aqui embaixo. Porque aí eu tô lançando lá. Não, por que acontece? Eu pego a água boa, que é a água pura do rio, se ela for pura de fato, sim, e lanço o meu efluente aqui. Se por algum acaso eu tiver um problema com o efluente, já peguei água lá em cima, quem tiver lá embaixo vai ter que resolver. Aí, eu não tô nem aí. Exatamente, então não pode isso. O órgão te estipula fazer o contrário. Você tem que lançar lá em cima e captar aqui embaixo. Todo tipo de indústria? Todo tipo de indústria. Ah, é? Exatamente. Porque se você lança alguma coisa fora de parâmetro, você vai usar aquela água logo depois. Você mesmo vai usar aquela água de novo. Então obriga o cara a fazer o tratamento da maneira correta. Faz sentido. Entendeu? Eu não posso nunca pegar Aí você uma não água. tem um impacto também de você estar retirando daqui e como que você, tipo assim, você retira 100 metros cúbicos hora. Você tem que devolver 100 metros cúbicos hora ou não? Não, depende da atividade. A atividade ela tá. prevê umas perdas, né, no processo. Né? Às vezes, imagina, por exemplo, uma fábrica de refrigerante. Boa parte da água que você coletou ali virou refrigerante. Né? Então, o lançamento sempre é menor do que a captação. Entendi. Às vezes não tão menor. Às vezes, sei lá, 5%, 10% menor. Às vezes, muito menor, porque foi incorporado no produto. Então, vai de cada atividade e de cada... Por isso que tem que ter o balanço hídrico. Quando você faz o balanço hídrico, você coloca a entrada. 100 metros cúbicos hora. Aí eu vou usar evisceração, eu vou usar sala de corte, eu vou usar chile, eu vou usar todos os meus processos. Aí eu tenho que prever as perdas de cada processo. Sei lá, sala de máquinas eu vou ter perda, em algum lugar eu posso ter perda, vai acontecer. E aí, no final, dos 100 que eu captei, eu vou lançar 90 só. Pode acontecer. Entendeu? Entendi. E aí vem a outorga que o pessoal comentou aí no chat. Que é uma documentação específica só para água. E ela também tem uma auditoria separada? Ou... Ela tem uma auditoria, um automonitoramento dela própria. Lembra quando eu falei das condicionantes, que são os para-casa que a gente faz quando a gente tem ali, ó, a licença de operação? A outorga é a mesma coisa. Ela vem ali, ela fala, ó, o empreendimento. Bom dia, como é que você tá, beleza? Parabéns, tá liberado, pode captar X água, tantas horas por dia, tantos dias por semana ou por mês. Ele estipula até isso. Nem sempre é 24 horas, tá? Isso é importante lembrar. Alguns empreendimentos só podem captar 20 horas por dia. Alguns só podem 16 horas por dia. Aí você pergunta pra mim assim, como que o órgão define isso? Tá, e como que o órgão define isso? Boa pergunta, cara. Você não vai perguntar isso. Como que funciona? O órgão ele tem um estudo de autodepuração do rio, ou do poço, de recuperação do poço, de onde você for captar água. Se eu captar água do poço, eu tenho que fazer a medição de quanto tempo, 100 metros, X metros, o poço vai abaixar. Então o órgão faz o cálculo, ó. Se eu capto por 5 horas, ele caiu 20 metros. Então, se ele tem só 100 metros, eu tenho que monitorar por X horas. Então, às vezes ele faz essa conta, entendeu? Aí ele faz assim, ó, então se o poço demorou 5 horas lá no seu estudo para voltar no volume inicial dele,
Você não pode captar 24 horas, você vai captar só, você vai deixar ele 5 horas descansando, só pode captar 19. Essa é a conta que o órgão faz. Obviamente ele tem outras variáveis ali, né, no caso ali, porque são geólogos, hidrólogos, que fazem esse estudo. Não é nem engenheiro ambiental, no caso. Mas aí é baseado nisso que é feito o cálculo. E você pode ter mais de uma fonte? Você pode ter quantas fontes você achar necessário. Entendi. Só que existem várias variáveis que vão te permitir ou não. Por exemplo, já tive unidades que eu trabalhei que a vizinhança também tinha poço. Então, se eu pedisse mais poço para nós, ia faltar no poço do cara que já tinha licença, não é justo. Entendi. Então, existe meio que esse estudo de interferência entre fontes de água. Só em residência urbana, né, no caso. Não, até na rural também. Muitas vezes acontece, vamos supor, você tem um empreendimento que é grande, só que o poço fica lá no limite do vizinho. E o vizinho também tem um grande que o poço é perto do C. Os dois poços estão um do lado do outro. Por mais que os empreendimentos são grandes. Então você tem que buscar fazer poço lá no seu outro lado. Muitas vezes. Aí você vai ver se lá tem água ou não. Talvez nem tenha. Uma sorte, né? E aí você tem que fazer o estudo. Entendi. E pra igual, sei lá, esses grandes, fosse igual, sei lá, o Guarani, por exemplo. Não sei se tô falando asneira. Não, é realmente isso. Pode? Pode sim, claro. Mas aí, obviamente, tem todos normalmente o que o órgão faz? O órgão lá de Minas trabalha muito com quadrantes. Quadrículas, na verdade, o nome certo é quadrículas. Eles estipulam uma área de acordo com o aquífero. Tá, ele tem 100 km quadrados, um aquífero bem grande, show de bola. Só que aí, vamos supor que todo mundo pediu o poço naquele ponto. E tem um monte de lugar livre. Não vai dar para liberar. Por mais que o aquífero seja grande, ele existe irregularidades, diferenças de nível. Pode pegar do mesmo ponto, no caso. Tem capilaridade. Às vezes até pode ocorrer, vamos supor, um risco de contaminação. Vamos supor, nós dois somos donos de empreendimentos. Nossos poços são próximos. Até que tem muita água. Mas, sei lá, eu não tô cuidando bem do meu poço, deixo contaminar com alguma coisa. Tem uma volta alguma coisa. Volta alguma coisa pra lá, matéria orgânica, alguma coisa vaza no solo e infiltra no meu poço lá. Eu vou contaminar o seu por consequência. Eles pensam nisso tudo. Por isso que o sistema de quadrícula é interessante. Pode ter milhões de litros de água disponível. Mas se naquela quadrícula o órgão estipulou que só pode ter 5 poços, e já tem os 5 poços, chora, vai em outro boa lugar. sorte. Vai buscar lá do outro lugar. Tem empresa que faz tubulação de 10 km se eu buscar água. Sim. Né, inclusive entendeu? Lá o efluente lá da unidade que eu trabalhava fez uma baita numa estrutura também de 7 km. E é caro aquilo. Foi 7 km de tubulação para conseguir. Para fazer o lançamento no corpo hídrico. Sim. E ali é interessante porque é um caso que a empresa capta num rio e lança no outro. É um caso muito raro de acontecer, mas acontece. Mas pode, né? Se o órgão estipular que sim. Quem determina isso não é a empresa, é o órgão. Entendi. Entendeu? E aí vem a outorga. A outorga é justamente isso. É o documento que fala assim, ó. A empresa tal, CNPJ tal, está liberada para captar o volume X por tantas horas, tantos dias. Beleza, isso é uma outorga. Aí ela fala, monitore a vazão, monitore isso, tá. Aí você tem que pedir uma outra outorga pro lançamento. Separada. É separado então. É separado. Você tem uma para captação e uma para lançamento. O órgão normalmente ele vai deliberar em conjunto, tá? O mesmo técnico que vai pegar o seu processo de solicitação para captar, provavelmente pega o de lançamento. Ele vai emitir as duas no mesmo dia, tudo certinho. Mas são documentos diferentes. Até porque se der alguma alteração na entrada, você não tem que... E são processos diferentes, né, cara? O monitoramento do lançamento é muito mais rigoroso do que o da captação. Porque a captação você vai pegar a água do rio. Você vai tratá-la de acordo com o que a sua indústria exige. A sua caldeira tem um controle de qualidade de água. A qualidade lá no frigorífico ou na indústria vai ter um controle de qualidade específico para aquela água. Tem a portaria 888, que é uma portaria de potabilidade de água. Agora, o lançamento vai ser o que está delimitado lá na outorga de lançamento ou na sua LO. Então, para lançamento é mais rígido do que para captação. Porque você tem que monitorar o que você vai jogar ali, né, cara? Porque outras pessoas vão usar essa água lá embaixo. O rio vai seguir o fluxo dele. E aí você está sendo corresponsável com a água que talvez a tiazinha vai pegar para fazer um doce. Se der caganeira, vai dar caganeira vai dar em todo mundo. E aí vai investigar e vai chegar na sua empresa. Não adianta. Consegue? Claro. Porque sabe pela natureza do que é, né? Se é um laticínio, se é uma matéria orgânica proveniente de proteína, que é carne, ou se é alguma coisa relacionada com
um químico, sei lá, vai que tem uma petrolífera, vai que tem uma indústria de químicos lá, entendeu? Esses monitoramentos são legais, tem que ser feitos. Não sabia que dava pra E dá pra traquear rastrear. isso. Sim, imagina se é uma coisa, sei lá, cobre, que tá contaminando a água. Não tem cobre no laticínio, não tem cobre no frigorífico. Mas talvez se você achar uma empresa que faz bobina, alguma coisa lá, vai ter. Entendi. Exatamente. Aí o órgão tem todo o controle de todo mundo que lança naquele curso d'água, naquele período ali, tudo certinho. E igual em situação. Aqui no Paraná, até esses 8 anos que eu tô pra cá, não ocorreu. Mas, tipo assim, de seca. Como que age? Eu acho que em Minas tinha esse problema. Tem provavelmente. racionamento, acontece racionamento muitas vezes. E aí eu já vi a empresa ter que comprar caminhão-pipa. Né? Na que eu trabalhava aconteceu. Acontece. Ainda que lá tinha o que nós chamávamos de caixa pit, que é assim, os setores mais novos. Na fundação dele já deixou uma caixa enorme de captação de água de chuva. Mas é a prática mais comum. Uhum. A gente criar um reservatório de água bruta. E aí pode receber tanta água de chuva ou da própria captação. Você armazena ela ali e aí você pode usar. Por exemplo, empresas que não trabalham todos os dias. Trabalham só de segunda a sexta. Muitas vezes a outorga da empresa permite que ela capte água no sábado e no Daí domingo. sábado, domingo eles... E aí ela continua captando e abastecimento para esse reservatório. Inclusive lá no frigorífico nosso tem também lá. Não sei se não é muito grande, né? Não, cara, ali a vazão ali dá pra uns 3 dias de produção. Confia. 3 dias? Aham. Capaz. Se a lagoa tiver cheia, sim. Ah, se a lagoa... Ah, tá, a lagoa Não, a lá. lagoa Não, cheia, tô falando água tratada, pô. Não, eu tô falando tratada, um reservatório de água bruta. Tá, não. Entendeu? Ah, sim, água bruta. Se você fica lá mantém na ele lagoa, tá cheio certo. ali e der uma seca, obviamente não vai ficar 3 dias sem captar. Uhum. Mas você consegue um pulmão ali, sei lá. Já aconteceu de dar problema na manutenção lá, na bomba de captação. E a equipe da manutenção demorou a chegar lá. Acontece. Mentira. Não tô falando que é sempre. Não, imagina. E aí, tipo, se você trabalha no regrado, 2 horas sem captar já faz falta. 3 horas sem captar já faz falta pro abastecimento do frigorífico ou de qualquer outra indústria. Entendeu? Porque o órgão só libera o que você vai usar. Não existe você falar com o órgão assim, eu vou usar só 100, mas libera 200 pra garantir que eu vou criar uma reservinha. Não, fera. Você pediu 100, eu vou liberar 90. E se eu... Se vira aí. Ah, então é igual negociação, é igual negociar carro. Você pede 42 mil pra fechar em 40. Exatamente. Você tem que pedir mais sabendo que o cara vai dar menos. Entendeu? Normalmente é assim que funciona. Porque o órgão quer instigar as empresas, e com razão, inclusive, para as empresas adotarem ações que vão ser mais sustentáveis. Né? Faz sentido. Beleza, o seu frigorífico vai consumir 100 metros cúbicos por hora, vamos liberar 90, que a gente vai obrigar os caras a colocar uma solenoide, colocar uma válvula, fazer um controle ali de automação. Se parou de chegar frango, pode chegar a matéria-prima, ele para de abastecer a água até voltar. Então aí a gente, nas pequenas ações, a gente ganha volume de água. Que era uma briga lá. Isso, e aí mas não é lá, cara, é em todo lugar. Toda empresa que você for vai ter briga de água. Sabe? E assim, cada vez mais o órgão fica mais rígido. Vai espremendo mais, né? E aí, hoje em dia, se você vai renovar uma licença ou uma outorga, o cara começa a perguntar um monte de coisa que ele não perguntava antes. Pra ver se pega um E começa a pedir evidência, ele quer ver prova, ele quer ver nota fiscal da compra do equipamento, ele quer ver foto, ele quer ver medição de vazão, ele quer ver se você tem um sistema que puxa automático online, por exemplo. Se o seu hidrômetro é digital e você faz um link nele numa rede Wi-Fizinha lá, você consegue monitorar a distância. Isso aí conta ponto pro dá credibilidade pra empresa. Eu brinco muito com os caras que me procuram pedindo ajuda, justamente é isso. É como se você criasse tipo um score. Sabe? Não tem o score do CPF da pessoa que vai montando ali os pagamentos, tudo certinho. O órgão ambiental trabalha mais ou menos nessa casa, entendeu? Quando é um empreendimento que já deu BO antes, já encheu o saco, já brigou, já tem um histórico ruim, lá vem de novo fulano de tal pedir coisa. Esse cara já vem no veneno, já. Pra que você quer mais água, meu brother? Se você não consegue usar o que você tem, se você não lança corretamente, entendeu? Gera isso no órgão ambiental. Entendi. Então, existe a parte política do negócio, mas tudo é fundamentado em relatórios. Sabe? Vai acontecer de 2 empresas brigarem por água? Pode acontecer? Pode. E aí, o que vai acontecer? O órgão ambiental vai falar assim, empresa X e Y. Ele tem que atender as duas. Ele não pode deixar ninguém na mão. Só que ele vai olhar quem tem um controle melhor, quem tem um monitoramento melhor.
quem atende as condicionantes 100%, quem nunca deu um problema na justiça, né, na parte ambiental. Isso aí tudo, no final, o cara vai deliberar, né, de tomar a Prioridades ali, né? Entendi. decisão. Claro, é. Porque, na verdade, o órgão ambiental é o seguinte, ó, ele tem que priorizar o bem comum. E isso é indiscutível, não só na parte ambiental. A União ou os estados, eles têm que priorizar o bem comum. Tanto que, por isso, muitas vezes, quando o cara quer fazer uma rodovia, ele tem que provar que ela vai ser um uso comum, bem comum, para desapropriar algum empreendimento, um fazendeiro, ou uma terra, alguma coisa. Então, o cara, muitas vezes, ele, como é um bem individual, a minha plantação, ela só dá lucro para mim. Se o cara passa uma estrada ali que vai levar para um hospital, por exemplo, eu posso salvar a vida com aquela estrada. É esse o argumento que tá trazendo pro linguajar do dia a dia. E aí, no licenciamento é a mesma coisa. Ele tem que priorizar o bem comum. Se é uma empresa que incomoda a vizinhança, se é uma empresa que não monitora bem os seus controles, ela fica atrás de uma empresa que está tudo certinho, que tem os selos verdes, que está ganhando prêmio, que está aparecendo na mídia. Sem falar desse ponto da sustentabilidade que a empresa ESG pode usar, hoje né? é uma realidade. O que é o né? ESG? O ESG ele é uma sigla para um programa, né? É uma agenda, na verdade, né? Embora o termo agenda não seja muito legal. Mas Pra mim é unido sobre gambiarra, mas tudo bem. Né? O ESG ele é o inimigo número 1 da gambiarra. É um sistema de gestão global agora, está sendo aplicado em vários países, inclusive no Brasil também, que a sigla é de Environment, que é ambiente, né, meio ambiente, S é social, e Governance, que é governança. O que é? Uma empresa que ela aplica as iniciativas do ESG na empresa, ela fica com os dados dela mais consolidados, mais transparentes, dá valor e investe em questões ambientais e sociais, justamente para criar esse panorama bonitinho, entendeu? Hoje grandes marcas só fecham um negócio com empresas que estão com ESG pelo menos em aplicação. Entendi. Eu recebo com frequência e-mails de clientes e fornecedores solicitando: o que vocês estão fazendo aí pro ESG? Tem evidência de alguma ação relacionada com o ESG? Manda para mim um relatório, tá? Isso é uma coisa que está cada vez mais existente. Até KFC, essas normas KFC, assim, pra nós estamos falando de KFC, nós exportar. estamos falando de McDonald's, nós estamos falando de clientes grandes, Girafas, né? enfim. Girafas. São empresas que precisam disso para se manter no mercado. Eles nem compram se você não atender adianta. isso, né? Se você não atende esses requisitos de meio ambiente, questões sociais e governança, que é a transparência de dados, né? A sua empresa está muito mais suscetível a ter fraude, a ser envolvida em algum polêmico, alguma coisa assim. Então toda a cadeia produtiva tem que ser monitorada. O meio ambiente ele não está dentro da Vibra, dentro da empresa o tempo todo. Ele está na cadeia como um todo. Eu estou falando de visitar meus fornecedores, eu estou falando de fornecer informação para os clientes. Porque se eu forneço, o exemplo do lodo, se eu forneço o meu resíduo para fazer compostagem numa central de compostagem aqui na cidade, e o cara faz uma coisa errada lá, e aparece na mídia, mancha, eu tô junto, né? Isso é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos fala isso. A empresa é responsável por todo o ciclo de vida dos produtos e subprodutos que ela gera. Até pelas empresas parceiras. Até pelas empresas parceiras, principalmente pelas empresas parceiras. É igual o marketing, né? Ele fala, a gente anuncia aqui no diário as empresas parceiras e a gente é diretamente responsável pela qualidade do serviço deles. Que é confiança, né? Confiança. E é por isso que, tipo, a gente tem que analisar tudo, as parcerias, né? E tem toda essa parte aí também. É porque é o seu nome também que tá, né, cara? Não, mas é que é legalmente mesmo, né? É legalmente. Você pode ser, se der algum problema com as empresas, você pode ser botado junto um influenciador. É mesmo? Pode ser colocado junto. Não é tipo, vamos anunciar aqui. Não. O jogo daquele bichinho. Não, isso aí. Meu Deus. Não, aquele tigre lá, rapaz do céu. Pode falar tigre? Não, aquele tigre pode. Cara, recebe e-mail e mensagem na DM todo dia, 3, 4 esses negócios aí. Eu ganhei 800 mil no tigrinho. Nossa senhora. Eu tô aqui de roupa. Eu gosto daqui. Tá louco. Viu, falando nisso agora, não sei ainda se essa informação meio longe da minha memória, mas tinha um negócio uma vez de crédito de carbono. Sim, existe. Não é a minha especialidade, tá? Já vou dizer. Mas o crédito de carbono normalmente é o seguinte.
As empresas, elas fazem a medição, que é um monitoramento completo, um inventário de gases, de efeito estufa e tudo, de todas as emissões de todo o seu ciclo produtivo. Da empresa. Da empresa. É dividido em três grupos, e aí eu tô falando de tudo. Desde a própria produção em si, até da frota leve, da frota pesada, tô falando da entrega do meu material lá no cliente, tudo isso aí é monitorado. E aí eu gero um saldo. Quando eu começo a reduzir essa emissão e conseguir comprovar ela, tô resumindo um projeto gigante, tá? Quando eu consigo reduzir a minha emissão de gases de efeito estufa, dentre eles o CO2, que é o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, eu consigo um valor em ações, em um monte de coisa. Eu acho que é um mercado grande quando é uma empresa que tem uma emissão gigantesca, entendeu? Ela consegue retorno em ativos para a indústria quando ela comprova a eficácia das ações que ela tomou para reduzir a emissão de Mas gás. ela tem de volta o que ela gastou. Por exemplo, se você... nem sei como elaborar essa pergunta. Vamos supor, se você tem um consumo de carbono, ali você tem que pagar esse resíduo que você está emitindo. Não, você não paga o resíduo que você emite. Você vai pagar as ações para reduzir a emissão. Você vai ter gasto com os projetos. E aí você prova para o órgão fiscalizador, não sei se vai ser uma ONG, se vai ser o próprio IAT ou algum órgão ambiental, e aí ele comprova aquilo ali, você tem ativos na empresa, ou você consegue restrição de imposto, ou você consegue redução de taxa, não é exatamente minha área, tá? Mas você consegue transformar as suas ações de melhoria na emissão em aquisitivo para a empresa. Payback por ter investido. É porque o pessoal entendeu que dói no bolso, né? Quando o cara tem um alívio no bolso dele, ele investe. E aí, justamente, é nessa pegada que rola o crédito de carbono. Porque eu lembro que uma vez... Tem um mercado de carbono, né? Que isso que eu ia falar, do mercado de carbono. Que eles compram, às vezes, para reflorestar. Aí eu não sei se é para ter crédito, justamente. Se seria isso? Os pormenores eu não vou saber, cara. Não vou lembrar agora como é que é exatamente que funciona. Eu sei que é monetizar a redução do gasto. E aí, a empresa que não consegue reduzir, ela pode comprar nesse sentido de financiar o florestamento em outro lugar para poder compensar o que ela não conseguiu reduzir. Existem vários pormenores nisso aí. É um assunto bem interessante. Tem gente que faz, sei lá, especificamente em... só nessa parte, nessa então. área, entendeu? De inventário de gases de efeito estufa, mercado de carbono, tudo isso aí tá conversando hoje para migrar para dentro do ESG. Você é do meio ambiente? Eu achei que ia saber. Mas você sabe tudo de manutenção? Você é mecânico, você não arruma carro, velho? Eu sou industrial, né? É isso aí. Vamos ver se tem mais alguma perguntinha pra você aqui. Ó, a Andresa falou que chama de Ninho também. O cabelinho lá de anjo. Tamo junto, Andresa. Me defendeu. Vamos lá. Já saco. Vamos lá. Cara, é isso aí. Não sei se você quer mandar um salve aí pros seus parentes lá de Minas Gerais. Sim, eu trouxe a lista aqui do sábado. Tá de brincadeira, você trouxe lista. Eu não duvido nada, né? Não duvido nada, né? Não duvido nada. Já aconteceu de tudo aqui. Não. Cara, mas assim, só agradecer ao pessoal que participou aí no chat, que mandou os recados. Eu acho que o meio ambiente é uma área muito interessante, não é puxando saco, tá? Porque manutenção também é interessante. Trabalha no final de semana, né? Você trabalha no final de semana? Você trabalha? Eu não, Deus lá, tá vendo? Sábado. Não, às vezes a gente precisa, assim, a gente tá lá também. Eu acho que hoje em dia, a grande mudança que eu vejo é as pessoas abrirem os olhos com relação ao meio ambiente e enxergar como parte do processo. Antes era o cara que cobrava, né? Eu vejo esse processo muito acontecer com qualidade. O pessoal começar a entender que qualidade é um valor. Eu vejo muito com segurança. E hoje eu vejo também com o meio ambiente, o que me deixa muito satisfeito, sabe? E eu peço também aos colegas do meio ambiente que vão assistir esse vídeo aí, que estão assistindo, que sejam parceiros das áreas produtivas e das áreas de apoio também, manutenção e outras áreas, porque aí a gente consegue excelentes resultados. E aí a gente consegue fazer o nosso trabalho da melhor forma, porque a parte mais legal de tudo que a gente nem falou aqui é que a gente está trabalhando hoje para evitar problemas daqui 10, 15 anos. Né? A gente está falando de saúde respiratória das pessoas, a gente está falando de água, a gente está falando de ter plantações mais saudáveis, não poluir solo, não poluir rio, porque a gente daqui 10 anos a gente vai ter que comprar comida do mesmo jeito. Não vai inventar
O um ciclo, hambúrguer né? em pílula ali, não vai existir alimentar de luz. A gente vai ter que ter plantação, do mesmo jeito a gente vai ter que ter agricultura, a gente vai ter que ter pecuária, nada disso vai parar. Sim. Vai aumentar, né? Só Vai tem de aumentar, aumentar. só porque- para, não, o povo não para de fazer gente, né? É, então. É gente fazendo gente todo gente, lado. tá louco? Mas é isso aí, obrigado pela oportunidade, Cara, tá? eu que agradeço o convite, igual eu falei, trazer outras áreas da manutenção. Eu falei pra ele em off, assim, brincando, a primeira pergunta que eu vou fazer é, o que vocês fazem? Além de encher o saco. Eu fiquei esperando saber essa pergunta. Mas é que, realmente, como a gente fica ali naquele setor, a gente meio que não abre a mente. A gente sabe da coleta, sabe que tem que separar ali, mas não sabe bem certo o que esse louco faz aí. É igual o PCM. O PCM ainda tá direto ali, ó. A gente sabe que ele cobra umas pecinhas ali, organiza o plano, mas de resto só fica lá tomando café. Fica lá tomando café. Ninguém sabe realmente qual que é a E o realidade. café do meu PCM é muito bom, se É. alguém estiver vendo aí, um salve pra galera do PCM, o café tá top. Pessimista aí, ó. Aí sim, ó. Pessimista. O Ivan não tá mais no PCM, agora é o Carlão, Não, né? O tá Carlão o que pilota. Carlos. O Carlão? O café do Carlos é muito bom. Aí sim, ó. Piloto. Bom. Então, tamo junto, cara. Obrigado. Ney, agradeço aí por Eu ter que se agradeço. disponibilizado Imagina. a vir. Vai mandar um abraço aí pro pessoal de casa? Eu vou ficar magoado com você depois, Não, hein? tá. Queria mandar um abraço pra minha mãe, pro meu pai. Tá? Não, queria mandar um abraço. Eu vi que minha irmã tá assistindo, então um abraço aí, Andressa. Por isso que ela me defendeu do meu canal. Entendi. Puxa saco, então. Ela sabe o irmão que ela tem, Mestre Cuca. Queria mandar um salve pro Matheus também, que é um parceiro também de trabalho meu aí, que deu a força aí na questão do OGs. A gente tem uma parceria boa lá. Não sei se tem mais aí, pessoal da empresa lá da Vibra tá assistindo, a galera da segurança, Raquel, Samara, também tá, não sei se o Luiz tá assistindo, um abraço pra todo mundo. E dizer que é bom quando a gente trabalha com uma coisa que a gente gosta de verdade, né? O pessoal fala, trabalha com o que ama, eu nunca trabalho. Mentira, a gente trabalha muito, isso não existe não. Mas a gente trabalha feliz, pelo menos. A gente trabalha tirando sarro dos outros. Uma frase que a mãe fala, que eu gosto de repetir, é que trabalhar é uma merda. Então, pelo menos se divirta. É, que trabalha se divertindo, pelo menos. Uhum. Pessoas como a gente, que são agentes do caos, tá na empresa pra... o que aparecer lá. O que aparecer, nós temos que desossar. Bom, vamos pro nosso encerramento aqui, né? A todos que estão seguindo aí o Diário Manutenção, peço para se inscrever no canal, né? Deixar o seu like. Então, vamos lá. Manutenção, serviço finalizado.